Saúde, estamos de volta. Nesse segundo bloco a gente fala de um tema interessantíssimo. A gente vai tentar fazer e entender as relações muito práticas e importantes que existem nas mudanças climáticas e na nossa saúde. A gente tem uma especialista sobre esse assunto. A gente vai conversar com a Sônia Dias, que é socióloga e pesquisadora, está realizando um estudo muito interessante, mapeando as percepções sobre as mudanças climáticas. Está aqui conosco hoje. Bem-vinda, Sônia. Tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada. A gente que agradece. Existem muito mais questões relacionadas ao clima do que a própria percepção de que a gente às vezes faz, nossa, esse tempo tá louco, né? Esse clima tá meio maluco, né? Pois a gente talvez possa ser mais responsável por isso do que a gente imagina. Com certeza, né? Acho que é uma somatória de responsabilidades. Eu acho que tem responsabilidades que são relacionadas ao indivíduo, a como nós estamos aqui nesse mundo, como nós vivemos a nossa vida e, obviamente, há responsabilidades que são responsabilidades do Estado, da indústria, né, do sistema em geral. E tudo isso é uma somatória, né? À medida que a gente começa a tomar consciência de que a gente precisa lutar para que a gente tenha políticas públicas adequadas relacionadas ao meio ambiente, mas que também a gente tem que fazer a nossa parte, a gente começa a ter uma compreensão mais holística, né? Mais abrangente do nosso estar no mundo. Sim, exatamente. Teve um dia que a gente fez aqui uma entrevista falando sobre medicina integrativa, e aí surgiu uma discussão interessante que uma psicóloga lá de São Paulo, Flávia Melissa, fala muito, a história de colocar o lixo para fora. Olha que interessante, vamos colocar o lixo para fora, mas qual é o para fora e o para dentro? Não tem para fora de casa, a casa é uma só, né? Exatamente. E a gente incorpora isso de uma maneira muito simplória, coloca o lixo para fora como se a nossa responsabilidade fosse só até ali. Não, ela é maior, né? Com certeza. Quais são essas consequências assim que você mapeou nesse estudo? O que está acontecendo que afeta a nossa saúde e que, se tivesse um cuidado maior, poderia ser diferente? Então, eu acho que você começou com uma boa comparação, né, que é relacionado à atitude que a gente tem em relação ao nosso lixo, né? A gente imagina que na hora que a gente coloca o lixo para fora ali no passeio público, que o problema acabou, mas na verdade ele está, na verdade, começando, né? Porque tudo está sendo colocado nesse planeta, que é a nossa casa, né? Que a gente aqui recebeu um planeta tão lindo, tão maravilhoso. E aí, para onde que vai esse lixo? Ele não some, né? Então, quando a gente começa a pensar, veja bem, naquele lixo que eu jogo para fora, né? Eu tenho, muitas vezes, muita matéria orgânica, né? E aí eu começo a pensar, mas e aí? Matéria orgânica, mudanças climáticas, será que tem a ver? Tem tudo a ver, né? Muitas vezes eu estou jogando fora restos, materiais recicláveis que eu poderia estar destinando para os catadores, para que pudesse ser novamente recolocado na cadeia de produção e reutilizado. Então, tudo está muito interligado. E o que está acontecendo é que à medida que a ação do homem, né, foi se intensificando ali no século XIX, quando a industrialização, né, começou a acontecer, nós fomos alterando, né, os padrões de temperatura e de clima, né? Quer dizer, o clima nunca foi algo estável, né? As alterações de temperatura e clima têm a ver com processos naturais. Mas o que acontece é que, a partir de um determinado momento, a ação do homem passou a ser o grande responsável por essas grandes alterações que nós hoje chamamos de mudança climática. Então, quando eu estou colocando meu lixo para fora, né, se eu parar para pensar, né, se na minha cidade existia uma política pública de coleta seletiva, por que eu não vou separar os meus recicláveis e destinar ali para coleta municipal? Sim.
Se não tiver, destinar diretamente para um catador. Sim, né? sim. A gente ouve muito falar, principalmente aqui em Belo Horizonte, que a cidade tinha um clima mais ameno, que Belo Horizonte fazia mais frio, que era uma cidade mais agradável. Aliás, na década de 30, Belo Horizonte era um lugar até indicado para tratamento para tuberculose. Noel Rosa veio tratar a tuberculose dele aqui em Belo Horizonte. E acabou que nem tratou bem, porque caiu na noite, Jardim, né? Caiu Noel bem Rosa, na noite. BH, subindo Bahia, descendo floresta. Mas, enfim, era famosa por isso. Essa mudança climática tem a ver com a ação do homem, ou seja, as cidades estão ficando piores por causa desse pseudo-desenvolvimento? Eu acho que você fez uma ótima comparação com a nossa cidade, né, que era chamada de Cidade Jardim. Cidade Jardim. Olha só, a Cidade Jardim, esse título já indicava, né, que era uma cidade muito mais arborizada, não é? Afonso Então Pena isso tinha aí árvores maravilhosas. maravilhosas. E aí cortaram porque tinha uns bichinhos que ficavam ali atrapalhando as pessoas. O Parque Municipal, você sabia que o Parque Municipal ia até dentro do campus da medicina? Ele era enorme e ele foi retrocedendo, não porque ele foi retrocedendo sozinho, porque por ações, né, do poder público. Então, eu acho que tudo isso já nos indica, quer dizer, uma cidade de clima tão ameno, né, a chamada Cidade Jardim, e hoje a gente vê, né, que nós estamos com um padrão muito acima, né, daquilo que a gente estava acostumado em termos de temperaturas, né? Me parece que Belo Horizonte tinha cerca, estou citando de cabeça, então posso estar errada, a gente tinha 8 dias ao ano de temperaturas acima de 32 graus e hoje isso se elevou, me parece, para mais de 30. Então, assim, dias, né? O que eu quero trazer aqui é a ação nossa, do indivíduo, e como a gente deixa a cidade ser mal cuidada, né? Ou seja, deixa os gestores públicos tirarem as nossas árvores, acabarem com a nossa Serra do Curral. A Serra do Curral, tirem o pé da nossa serra. E Belo Horizonte tem uma coisa muito legal, eu sempre tenho um olhar estrangeiro quando estou por aqui, porque eu moro fora já há muito tempo. Eu acho lindo ver as placas das ruas, embaixo os córregos que estão ali representados. Representados não, estão ali soterrados, porque a gente tampou uma boa parte do Rio Arrudas, e depois, quando ele enche e vira aquele tufão, a gente coloca a culpa na natureza, né? A gente tampou os rios e os córregos. Exatamente, e nós estamos pagando a conta, né? O mundo está pagando a conta, nossa cidade está pagando a conta, e infelizmente isso não é só na nossa cidade, né? Porque o fenômeno da mudança climática, ele está aqui. Ele já não é mais algo que os cientistas discutiam. Na verdade, a gente tem ciência sobre o fenômeno da mudança climática que já existia pela própria indústria, entendeu? As indústrias como Shell, etc., já faziam suas pesquisas e já sabiam na década de 50 dos impactos. O que viria por ali. O que viria, Sim. Só que escondiam essas pesquisas. Então, aquilo era, naquela época, ainda um pouco de especulação, porque era a ciência em atuação, fazendo seus modelos, né, prospectando o que vai acontecer. Mas hoje não, a mudança climática está aqui. Não sei se você viu Manaus, o que aconteceu essa semana, né? E saiu até uma notícia muito interessante naquele Clima Info, e falava, olha, isso não é chuva de verão. Uma foto mostrando Manaus e falando, não é chuva de verão, é mudança climática, está aqui. Está batendo na nossa porta, né? Sim. E aí, o que nós vamos fazer? Porque a gente podia ficar comovido ou não com aquele urso polar se equilibrando ali num pouquinho de gelo e imaginando que a Terra está derretendo, mas está tão longe da gente, está cada dia mais perto. Está cada dia mais gritante essa situação, né? Com certeza. E o que você vê de efetivamente sendo feito, como é que esse trabalho acontece, porque só o fato da gente estar discutindo isso aqui hoje é sinal de que as pessoas estão preocupadas, tem uma parcela cada vez maior de pessoas que estão preocupadas com isso, né? Sim, eu acho que eu até fiquei muito feliz essa semana, né, em relação ao que está sendo feito, porque a gente
né, como você mesmo mencionou, a gente está fazendo uma pesquisa no Brasil inteiro, sobre como as mudanças climáticas estão sendo percebidas pelos catadores de materiais recicláveis e se eles já estão identificando impactos, né, de eventos climáticos extremos. E aí, a gente fez uma reunião há cerca de 10 dias que eu organizei uma visita do Banco Mundial, de uma especialista do Banco Mundial, que queria conhecer meu trabalho aqui, e eu organizei uma agenda junto com a prefeitura. E a gente teve a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo com a pesquisa, né? Que dados que nós estamos levantando, e a gente tinha pessoas do meio ambiente nessa reunião, e Belo Horizonte, né, eu fiquei sabendo, Belo Horizonte já tem o seu plano de mudança climática desde 2006, tem inclusive um inventário sobre os gases de efeito estufa, e eu fiquei muito feliz porque o tema resíduos sólidos não era, e principalmente o tema catadores e mudança climática, não era pauta desse plano. E eu fiquei muito feliz porque eu vi que o pessoal ficou sensibilizado e eu fiquei sabendo que essa semana teve uma reunião na prefeitura para pautar resíduos sólidos e catadores no âmbito da discussão sobre mudança climática. Então, isso é só um inicinho, né? Por que eu estou falando aqui da relevância disso? O que acontece com o tema mudança climática? É um tema que está na mídia global, né? Só que a gente está muito ainda focado no tema de discuti-lo a partir de uma perspectiva que é o que a gente chama da perspectiva das cidades do norte global, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. Só que nós estamos aqui no sul global, né? Nós temos problemas que são específicos, nós temos segmentos como os catadores, vendedores ambulantes, outros trabalhadores que estão na rua, que vão sofrer impactos muito específicos que nós precisamos olhar com carinho e entender como que as mudanças climáticas vão afetar os distintos grupos existentes na cidade, os distintos territórios, como vai afetar as vilas e favelas, como vai afetar a cidade formal. Nós precisamos ter um olhar abrangente. E é isso que a pesquisa está tentando, trazer luz para a questão das mudanças climáticas. Sim. E esse grupo geralmente invisibilizado em termos de políticas públicas. Sim, e assim, eu fico muito curioso e gosto muito das iniciativas que tratam a questão das reciclagens, né? Porque a gente vê o alumínio, como o alumínio é abençoado, né? Uma latinha na rua ali jogada, ela não fica nem 2 minutos na rua, o que não acontece com as garrafas PET, que inundam córregos, riachos, mares, né? O plástico ainda não foi descoberto, ainda não tem uma valorização, até o papelão vale mais do que o plástico, né? Tem um caminho para isso? Fernando, porque o plástico, para ser reciclado, cada plástico ele tem um componente Sim. distinto. Então, tem uma complexidade muito grande. Hoje no mundo, muito menos que 5% do plástico está sendo reciclado. Isso mesmo nos países onde tem programas de reciclagem mais vigorosos, mais bem organizados. E é curioso, né? Queria te dar um dado interessante do papel dos catadores no mundo inteiro. Os estudos, né? Um estudo da Universidade de Leeds, que foi lançado há 2 ou 3 anos atrás, ele determinou que cerca de 58% do plástico que é coletado no mundo essa coleta é realizada pelos trabalhadores informais. Então, você vê um papel significativo dos trabalhadores informais no mundo inteiro em despoluir nossos oceanos, né? Pelo trabalho que eles fazem, que em geral não é pago pelas prefeituras. Nós temos a sorte aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, fruto da política que a gente implementou na década de 90, 1993, a gente começou a apoiar os catadores da cidade, e os catadores hoje têm contrato em BH. Mas vamos isso só não fazer um parêntese para falar da maravilhosa ação que existe aqui, a Asmar,
é a Associação dos... Asmari. Asmari, ela faz sucesso no Brasil inteiro, uma organização muito bacana ali na Avenida dos Andradas. Sempre que eu passo, eu reverencio ali. Isso é um exemplo para o Brasil, né? Um tratamento muito bacana. Foi a primeira cooperativa, né? Associação em BH. Hoje nós temos 6 grupos existentes, né? E que estão sendo contratados, mas isso não é via de regra, os gestores públicos não contratam e não apoiam os catadores. Então, quando a gente traz a luz das mudanças climáticas para os catadores, é para a gente falar, olha, esse grupo ele está desempenhando um importante papel no meio ambiente. Precisa ser mais respeitado. Ele está na linha de frente, ele precisa ser respeitado. E a gente precisa olhar, eles não são, existe uma invisibilidade nesse trabalho, eles não podem ser invisíveis, a gente tem que olhar e pensar, nós estamos no século XXI, como é que as pessoas podem andar com um veículo de propulsão humana pela cidade? Eles precisam de mais respeito, de mais autonomia, precisavam melhorar isso. Eu estou falando de Belo Horizonte, mas estou falando de São Paulo também, das grandes capitais. Não dá para a gente conviver com isso no trânsito, são pessoas puxando um carro ali, não existe uma perspectiva de melhora para esse trabalho ser até mais efetivamente bem feito? A melhora, eu queria ressaltar, não necessariamente passa por ter os catadores usando um caminhão, um veículo, porque aí eu estou pensando mas, por exemplo, um veículo elétrico. Exato. Né? Eu estou falando que eu estou pensando no meio ambiente. Tem até entrega disso, tem um desenvolvimento grande de entregas de triciclos. Sim, tem vários projetos. Elétricos. Tem chamadas, né, carrinhos de tração elétrica. Sim. Tem os triciclos, né? Existem vários formatos. É preciso realmente colocar, eu acho que a gente precisa pensar. A questão do meio ambiente ela é muito complexa, né? Porque a questão da reciclagem não basta eu pensar e falar assim, vou colocar um caminhão. Não, aí eu tenho que pensar qual que é o impacto, porque a gente sabe que o combustível fóssil é um dos grandes problemas em relação à mudança climática. Então, isso requer dos gestores públicos e dos movimentos sociais e da indústria, porque os catadores também fazem um trabalho para a indústria, porque eles estão redirecionando recicláveis para a indústria. E ninguém quer um entreposto perto de casa também, né? O cidadão, ele tem que estar aberto. Porque sendo uma questão complexa, o meio ambiente requer uma solução complexa. Outro dia eu vi uma discussão interessante ali em frente ao Colégio Arnaldo, na Bernardo Monteiro, ali é um ponto de encontro ali, as pessoas, os catadores vão lá, fazem uma... É organizado, eu moro ali perto, eu vejo, mas muita gente reclama. Poxa, ali virou... Aliás, é um teatro de arena ali, né? Quer dizer, a gente tem que discutir melhor essas questões, né? A prefeitura, Fernando, inaugurou recentemente, me parece que há 10 dias atrás, ou 15 dias atrás, algo que eu acho ótimo e brilhante. Eu sempre falei que a gente tem que, num país do sul global, nós temos que olhar o espaço urbano, o espaço público, e pensá-lo no sentido de qual o potencial desse espaço para que ele fortaleça a capacidade das pessoas em vulnerabilidade social ganharem a vida com o trabalho, porque é muito bom a gente trabalhar e ganhar a vida a partir do próprio trabalho. E aí, a prefeitura, numa parceria com uma das cooperativas existentes, a Coopesol Leste e ativistas, identificou um espaço público ali na Avenida dos Andradas, que estava não sendo utilizado, e esse espaço foi cercado e passou a ser um local onde catadores que estavam na rua, triando seu material, catadores que não são organizados, que não são de cooperativas, estavam na rua triando material, e é claro, eles estão ganhando a vida, mas claro que incomoda, né? Tá ali aquele material, então ele criou um espaço organizado, um espaço público, e a gente precisa ser criativo. Quantos espaços abaixo dos viadutos que a gente não poderia estar utilizando para que essas pessoas possam realizar o seu trabalho de forma decente? E quando a gente pensa nas mudanças climáticas, com o calor que está aumentando, com as enchentes, né? Se a gente consegue ter espaços onde as pessoas vão poder trabalhar com melhores condições, nós estamos trabalhando para o bem-estar das pessoas. Quando eu
eu trabalho para o bem-estar de um grupo, né, um grupo ocupacional, como os catadores, eu estou trabalhando para o bem-estar da minha cidade. Sim, entendeu? Sim. Indiretamente e o meu bem-estar. A gente tem que dar bem-estar. dignidade para esses trabalhadores, a gente tem que dar moradia digna para que eles possam chegar ao local de trabalho. A gente viu isso no fim do ano, durante o carnaval, lá em São Sebastião, lá na Praia da Baleia, ocupação da Serra do Mar. Serra do Mar está cada vez mais ocupada porque as pessoas têm que chegar mais perto do trabalho. Lá no Recife tem um problema também de casas que vão ocupando leitos de antigos rios. Ali é o leito do rio, secou, sabe lá por quê, mas quando voltar a chuva, a água vai passar por ali. Aí a água inunda tudo. Então, falta uma percepção de entendimento, olha, aqui não vai dar para ficar, porque ou vai desmoronar, porque está morro abaixo, ou vai encher, porque está no leito do rio, mas eles precisam morar em algum lugar, né? Exatamente, exatamente. Isso aí é o papel das políticas públicas, né? O gestor público tem que ter a capacidade de olhar os diversos aspectos e tentar produzir políticas públicas, soluções que sejam criativas, que não resolvam simplesmente um problema criando outro, porque hoje é isso que eu falo, tem que pensar de forma complexa. Porque a questão do meio ambiente, né, não basta eu simplesmente desenhar uma intervenção com um foco específico num problema. Eu tenho que pensar que impactos essa solução que eu estou propondo vai ter no meio ambiente e em outros grupos. Isso é o que nós chamamos hoje, numa discussão que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, vem puxando e liderando internacionalmente, a gente chama de transição justa. Então, quando a gente for pensar o meio ambiente, nós temos que pensar como que diversos grupos vão ser afetados por políticas ditas ambientais. Sim, e pensar também como é que a gente até compra e consome esses produtos, roupa, por exemplo, é uma discussão interessantíssima de uma conscientização de quantos litros d'água são usados para fazer uma calça jeans, como é que essa calça vai ser descartada, como é que ela vai ser colocada no meio ambiente também, a indústria têxtil tem um peso nesse movimento interessante, né? Uma responsabilidade enorme, responsabilidade e eu não sei se palavra. você sabe, esse é um dos grandes problemas hoje em resíduos sólidos, principalmente porque os países europeus e norte-americanos têm exportado em forma de caridade, de doação, as suas roupas, essas roupas que a gente chama de fast fashion, né? Não sei se tem um termo em português, mas essa roupa que eu compro barata e uso e descarto e já estou comprando outra, né? E aí, essas roupas são doadas para os países africanos. Vão parar principalmente em países como Gana, que hoje tem um dos maiores problemas no mundo em relação a lixo, justamente porque o que chega, a qualidade é tão deplorável pouco, vai pro aterro. que eles não vão conseguir vender nem barato. E aí acaba indo para o aterro, não para o aterro, para o lixão desses países. É o que a gente chama de racismo ambiental. Racismo Nós chamamos ambiental. isso de racismo ambiental. Os países do norte estão desovando o seu lixo com a pretensa caridade e reutilização, reciclagem, desovando seu lixo nos países do sul global, principalmente na África. Mas essa desova de roupas está acontecendo também muito no Chile, aqui mais próximo da gente. Então, nós vivemos num mundo muito complexo. Complexo. E aí a gente ainda afunda um navio, uma sucata, joga a sucata para o fundo do mar, como se fosse resolver um problema, né? Como é que não se discute isso, né? O navio, estamos falando de um porta-aviões que estava abandonado na costa brasileira, a decisão foi de afundar o navio, resolve, joga lá embaixo como se tivesse o dentro e o fora. E, na verdade, não tem nem dentro nem fora. Existe uma coisa só. Enquanto a gente não descobrir isso, a gente vai ter problemas, né? Será que nossos bisnetos vão viver num mundo melhor? Fernando, eu fiquei
querendo, mas como cientista que está pesquisando, eu fico assim meio oscilando. Eu devo confessar, nesse programa é sobre bem-estar, né? Eu devo confessar que eu estava sofrendo de ansiedade climática, de tanto estudar e pesquisar o tema. Eu tive que aumentar minha dose de meditação diária para poder trazer mais otimismo de ir além daquilo que é o meu ofício, que é pesquisar e entender os problemas. Para a gente terminar, Sônia, você disse, né, que em 1950, ou até antes disso, já existiam perspectivas do que iria acontecer no futuro de 30, 50 anos depois. Hoje, com a pesquisa mais avançada, qual é a perspectiva de você, como cientista, para daqui a 50 anos, 70, 100 anos? Bem, se eu olhar aquilo que os cientistas que estão pesquisando, da ciência dura, que estão pesquisando mudança climática, a perspectiva é que a nossa temperatura vai aumentar para 2,8, então ela não é muito boa. Mas eu sou adepta da filosofia da Escola de Frankfurt. Eu uso o meu pessimismo teórico para arregaçar as minhas mangas e fazer alguma coisa, e é isso que a gente está fazendo, tentando trazer luz aos impactos das mudanças climáticas sobre os catadores, na esperança de que as pessoas e os gestores públicos possam olhar para essa questão e começarem a pensar que políticas vão ser adotadas para que a gente possa fazer uma redução dos impactos de mudanças climáticas sobre os catadores. Então, muito obrigado, Sônia. Valeu, estamos na torcida. Otimismo. Muito obrigado, boa sorte na jornada. Obrigada. Valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até o próximo Saúde e Bem-Estar.